A capacidade contributiva traduz a aptidão de um indivíduo ser sujeito passivo de tributos e, com isso, concorrer para os gastos públicos. A rigor, portanto, a capacidade contributiva é o motor operacional do princípio da igualdade na esfera tributária. Pressupõe a comparação e a discriminação entre contribuintes. Brevemente, de um lado, a capacidade contributiva termina onde começam os efeitos confiscatórios expressamente vedados pela Constituição. De outro, a capacidade contributiva é ferida quando a tributação atinge o mínimo existencial. Simão Pereira, Minas Gerais. Olhem, voltemos um pouco no tempo. Este é o casarão do registro de Paraibuna, localizado em Simão Pereira, Minas Gerais. Antigamente era um posto fiscal que cobrava tributos para a coroa portuguesa. O período de 1700 a 1808 foi marcado por grande opressão colonial sobre o território brasileiro. A violência se estabeleceu durante a presença portuguesa no Brasil. Em relação aos tributos, estes eram cobrados de maneira abusiva e com práticas violentas de arrecadação. Isso piorou com a decadência da produção de metais preciosos. O erário português fazia a cobrança de tributos sem qualquer tipo de preocupação com a capacidade contributiva dos colonos. Daí a proliferação de impostos, taxas e contribuições sem maior racionalidade e marcada pela necessidade imediata. A derrama, cobrança periódica de impostos atrasados, foi um exemplo dessa política opressiva. Em vários momentos da mineração, a política tributária não levou em conta a capacidade contributiva dos colonos e criou impostos fixos per capita, além de confiscar bens. Esses fatores motivaram os movimentos que buscavam libertação colonial que surgiram em Minas Gerais e entre os setores da elite que sentiam o peso das dívidas para com o fisco português. Importa destacar, então, conforme sustenta a Sacha Calmon, que a capacidade contributiva afirma a supremacia do ser humano e de suas organizações em face do poder de tributar do Estado, e obriga os poderes do Estado, sob a égide da Constituição, a realizarem o valor justiça por meio da realização do valor igualdade, que no campo tributário só pode efetivar-se pela prática do princípio da capacidade contributiva e de suas técnicas. Senhora, venha conferir os nossos modelos de geladeira. Nossa, estou mesmo querendo uma nova, mas tá tudo tão caro, a gente paga tanto imposto. O problema é mais complexo. A senhora sabe o que é tributação regressiva? Acho que não. O problema do Brasil não é a carga tributária, mas a distribuição dessa carga. Por exemplo, um milionário comprou uma geladeira aqui e pagou o mesmo valor que a senhora pagaria. Mas o valor do imposto sobre a geladeira dói muito mais no nosso bolso. E no bolso dele não faz nem cócegas. No Brasil, os tributos incidem majoritariamente sobre o consumo e não sobre a renda. Mas você acha que seria melhor aumentar o imposto de renda? O imposto de renda é outra história, que eu só conto se você comprar nossa geladeira. Ao contrário da maior parte do mundo, o Brasil tributa em excesso o consumo e menos do que deveria patrimônio e renda. De todo o imposto que arrecadamos, 50% vem do consumo, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, isso cai para 17%. Professora, mas para que tenhamos uma mínima taxação sobre o consumo, é preciso compensar isso de alguma forma, certo? Sim, Luana. Nos Estados Unidos, o imposto sobre a herança, ou estate tax, chega comumente a 40% do valor, enquanto o Brasil é conhecido por ter um dos menores impostos sobre a herança do mundo, não ultrapassando 8%. E isso se relaciona bastante com as entrelinhas da capacidade contributiva quanto ao consumo também, não é? Ontem eu estava conversando com uma cliente sobre isso, sobre o quanto proporcionalmente as pessoas mais pobres pagam mais impostos do que as pessoas ricas. E nesse exemplo que a senhora trouxe, nós pagamos também mais em relação ao que construímos em vida do que uma pessoa que não trabalhou para isso recebe em forma de herança. Exatamente, Mariana. Impostos e taxas são necessários para estabelecer a arrecadação e orçamento viável para o funcionamento do país. Porém, a escolha e alocação desses tributos é uma questão política, construída ao longo de toda a história do país. Quem se interessar mais por isso pode pegar no semestre que vem a disciplina optativa História do Direito Tributário no Brasil. Eu que ministro também. Mas agora já deu nosso horário. Obrigado, turma. Semestre que vem vou pegar essa disciplina. Eu também. Amor, temos até 30 de abril para declarar nosso imposto de renda. Preciso dos seus documentos para entregar ao contador da família. Você não acha um absurdo que você e seu primo paguem a mesma alíquota? Como assim? A alíquota
é o percentual ou valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor de um tributo. No caso do IRPF, elas variam de 7,5% a 27,5%, considerando a base de cálculo. Aí, quem recebe valor mensal maior que 4.664,68 vai pagar os 27,5%. Então você, que recebe uns 5.000, paga a mesma porcentagem que seu primo, que recebe uns 50.000. Verdade, tinha que acabar isso de imposto de renda. Não, pensar assim não resolve o problema. O que precisa mesmo é mudar o sistema de alíquotas, para que seja realmente respeitado o princípio da capacidade contributiva. O quê? Uma forma de ajudar a resolver essa questão seria a criação de alíquotas intermediárias e progressivas, visando a realidade econômica das pessoas. Ajudaria se existissem mais alíquotas que fossem ficando mais altas gradualmente, considerando que a capacidade contributiva de alguém que ganha 5.000 é muito diferente da de alguém que ganha 50. Mas a maioria das pessoas no Brasil não ganha muito. O Estado acabaria arrecadando pouco. O Estado deixa de arrecadar em várias situações. Por exemplo, enquanto a maior alíquota para trabalhador é de 27,5%, a maior sobre a renda da terra é de 20% e a dos rendimentos de aplicações financeiras é 22,5%. Eu, que ganho 3.000 por mês de salário, pago os mesmos 15% de imposto que um investidor que tem um rendimento de 1 milhão em uma aplicação financeira de prazo superior a 2 anos. E tem mais. O imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição, nunca foi regulamentado. E ainda, em 1995, foi aprovada uma lei que concedeu isenção de tributos a lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas. Ou seja, o dono da empresa que você trabalha recebe dividendos e é isento. Nossa, não sabia disso, é realmente muito injusto. Mas onde você aprendeu tudo isso? Ah, é segredo. Mas falando nisso, você gostou da geladeira nova que eu comprei? Como vocês estão vendo na lousa, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Eu vou precisar que anotem os seguintes tópicos importantes. A teoria dos impostos assenta-se na capacidade contributiva de cada um. A teoria das taxas e das contribuições de melhoria estriba-se no princípio da retribuição. Será que eles estão anotando? Tanto os empréstimos compulsórios quanto as contribuições para fiscais são tributos. São prestações pecuniárias que se tornam compulsórias por força de instituição em lei, que não sancionam a prática de atos ilícitos, não são multas, sanções pecuniárias, e são administrativamente cobradas pelo aparato fiscal burocrático do Estado. Estão anotando mesmo? Pedro? Tô anotando sim, professor. Se quiser, eu posso até adivinhar o que o senhor falaria em seguida. Então adivinhe. O destino da arrecadação nos empréstimos compulsórios e nas contribuições para fiscais é relevante para caracterizar-lhes a natureza jurídica específica. Acertei? Muito bom. É irrelevante para indicar se são impostos ou taxas, porque a natureza específica de um tributo decorre da análise de seu fato gerador, ser ou não vinculado a uma atuação estatal, nunca do seu nome. Para diferenciar bem os impostos das taxas, a Constituição contém regra específica. Abra o artigo 145, parágrafo 2º da Carta Magna. Constituição Federal. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Viram? A lei coloca a questão em campo abrangente. A taxa não pode ter base de cálculo de imposto enquanto espécie. Por hoje é só. Obrigado pela presença. Vejo vocês na próxima quinta-feira. De olho em você, Pedro. Bom dia, queridos alunos! Alguma dúvida sobre a aula passada acerca do princípio da capacidade contributiva? Professora, eu entendi que existem diversas teorias, critérios ou doutrinas sobre a capacidade contributiva, mas que, de modo geral, deveriam seguir o princípio da igualdade ou isonomia, que no ramo tributário corresponderia à justiça fiscal. Mas, de verdade, eu não entendo por que temos que pagar ao Estado. Nós já trabalhamos para a manutenção dele e nossa força de trabalho já é objetivamente geradora de renda.
dessa instituição, por que ainda temos que pagar mais em formas de impostos? Fernanda, é importante a gente lembrar que as tributações não são apenas relativas a impostos, mas eu entendi sim o que você quis dizer. Para responder à pergunta, inicialmente faremos um breve passeio para a época do Brasil colônia, a fim de identificar a origem dos tributos em nosso país. Naquele período, o Brasil era uma propriedade da monarquia portuguesa, que o olhava como uma fonte de exploração. Assim, todo o tributo arrecadado nas terras tupiniquim era remetido à metrópole, Portugal, ficando em nosso território apenas as sobras para o custeio da estrutura administrativa do Império Português. Ou seja, num primeiro momento, a tributação brasileira se destinava a satisfazer os desejos de Portugal, sem qualquer contrapartida aos que aqui habitavam. No entanto, esse fato histórico não é exclusividade brasileira. Em praticamente todas as nações de que se tem registro, a tributação surgiu como um poder arbitrário, sem qualquer preocupação em retribuir os contribuintes, isto é, os cidadãos que pagam impostos. Acontece que, felizmente, a civilização evoluiu, por isso o tributo deixou de ser uma homenagem compulsória aos reis para servir de instrumento de atuação do Estado democrático de direito. Assim, visto que cabe ao poder público satisfazer as necessidades públicas, os tributos existem para custeá-las. De modo geral, a grande valia trazida pelo trabalho não é apropriada diretamente pelo Estado, mas sim pelas grandes empresas. O funcionamento do Estado, a implantação de medidas sociais e a adoção de políticas públicas voltadas para o povo depende necessariamente da utilização dos tributos colhidos. Hoje, não mais enviamos esses impostos para uma coroa, mas utilizamos em nosso próprio Estado soberano, sobretudo a fim de gerar o bem-estar social e o progresso humanitário. Pense bem, você está agora na universidade pública, o que significa que você não paga a mensalidade. Quem custeia isso? Como a União, os estados e os municípios podem ter interesses sociais que se distinguem do mercado se eles não tiverem uma renda própria? Os tributos são uma forma de garantia que é a vontade do povo, provedor e financiador do Estado, que será executada. Isso me parece muito dever ser do tributo, professora. Mas o que é o direito, senão um grande dever ser? Realmente.